gente, estamos aqui para mais um Doutora Ju Sem Filtro, com a convidada maravilhosa, doutora Márcia Pedrosa, mastologista, minha amiga do coração. Marcinha, muito obrigada por você ter vindo. Queria que você se apresentasse. Vamos lá, obrigada, né, Ju, por esse convite. Uma honra estar aqui nesse Ju Sem Filtro. Vamos ver se eu tô à altura, né, desse demais papo. Vê só, Marcinha, eu queria começar assim, sabendo, né, qual é o papel do mastologista, né? A gente tem o ginecologista que cuida da saúde da mulher, o mastologista também, no cuidado integral à saúde da mulher. Qual é o papel do mastologista nesse ponto? Então, Ju, eu acho que as duas especialidades, né, tanto a minha quanto a sua, a gente se completa. Né? Então, muitas vezes a mulher ela não tem um clínico geral, né? O clínico dela é o ginecologista, né? Então, ela vai no ginecologista, que normalmente pede todos os exames e, quando necessário, encaminha para o mastologista. E, normalmente, lá no consultório eu faço vice-versa. Às vezes, ela chega na minha consulta para mostrar um ultrassom, seja de acompanhamento de nódulo. Então, eu já peço todos os exames, então já faço e já leve para a sua ginecologista. Então, eu acho que o papel da gente é conversar, informar, né? E tá sempre complementando uma a outra. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais com o câncer de mama tão frequente, né? Que é a patologia mais frequente, eu acho que cada vez tem que ter uma integração realmente, né? E a ginecologia que cada vez abrange mais o tratamento da saúde da mulher como um todo. Porque antigamente ela ia para o gineco, só fazia prevenção e colposcopia. Era. E hoje em dia a gente sabe que não é mais isso, né? É realmente a saúde integral mesmo da mulher. O ginecologista ficou nesse papel de cuidar da mulher a vida inteira, né? Que é um Exatamente. Papel órfão para os homens, né? Isso. Eles não têm uma pessoa que pegue eles do nascimento e levem a vida toda, né? Não tem essa sorte. Não tem essa sorte, Não. né? Que a gente tem. Né? E assim, é muito interessante, porque a gente também da ginecologia, a gente fica muito feliz, às vezes quando a gente manda nossos pacientes para mastologia, porque nem tudo, às vezes as pacientes acham que tudo a gente vai acompanhar, né? Resolver, Então assim, às vezes aparecem nódulos que a gente precisa, microcalcificações, eu digo, olha, aqui agora é com o mastologista, né? Às vezes uma mamografia que vem com BIRADS 4 ou mais, e aí você fica preocupada com aquela paciente, eu digo, olha, aqui é do mastologista. Vamos pro colega ouvir. Às vezes as punções, elas vêm pra gente, às vezes com cistos grandes, achando que a gente vai puncionar. Eu digo, não, vai pra colega, colega resolver isso, né? Eu acho muito interessante, e assim, que elas têm uma impressão de que a gente vai fazer tudo, isso, né? Que a gente vai acompanhar tudo. Acompanha tudo, né? E você vê que a gineco, na verdade, ela acompanha todas as fases da vida, vida né? da... Porque ela vem adolescente, depois ela vira casa, vira mãe, né? Então começa, muitas vezes vem pra gineco que nem tem atividade sexual ainda, então são várias fases que elas vão passando, depois vem pra menopausa. Então ela precisa realmente ter um gineco pra chamar de seu, né? E assim, eu queria que você comentasse em relação à prevenção, né? Qual a idade, né, que a gente deve começar essa prevenção com as doenças mamárias? Sim. A idade base é acima de 40 anos. Então, toda paciente acima de 40 anos precisa fazer mamografia. A mamografia ainda é o exame de escolha para rastreamento e diagnóstico inicial de câncer de mama, que é o que a gente quer fazer hoje em dia. É que o diagnóstico seja feito antes de se palpar, antes de você tocar a lesão, para a gente ter uma maior chance de cura e fazer cirurgias cada vez mais conservadoras, que é o que a gente faz hoje em dia. Antes dos 40 anos, a gente vai indicar para casos específicos. Pacientes que têm muito nódulo, paciente que tem história familiar de câncer de mama, mas o geral é acima de 40 anos para fazer a mamografia. E essa divergência em relação aos consensos? É 40 anos, 50 anos? É uma briga, né? Então, pelo Ministério da Saúde é para os pacientes acima de 50 anos. Então, no SUS, a maioria dos serviços é acima de 50 anos. Só que a população brasileira tem um percentual muito grande de pacientes entre 40 e 50 anos. Então, assim, a gente já vem há 2, 3 anos como o câncer mais comum em mulheres. E, principalmente, cada vez mais a gente tem diagnóstico em pacientes mais jovens. Então, a gente perde uma porcentagem muito grande entre esses pacientes de 40 e 50 anos. Então, a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que a mamografia seja feita acima de 40 anos.
E naquelas pacientes que, por exemplo, a mãe teve um câncer de mama aos 40, ela não vai começar antes? Isso. 10 anos antes? Aí, normalmente, esses casos isolados, a gente precisa avaliar. Porque, veja, a mãe, o câncer de mama, a faixa etária mais comum dele acontecer é acima de 60 anos. Então, a gente precisa avaliar, não só foi a mãe, mas tem mais alguém da família? Tem mais algum fator de risco? Porque às vezes não tem necessidade de uma paciente de 30 anos começar a fazer mamografia se foi a mãe com 70 anos de idade. Então, se a mãe tem 70, 75 anos, um diagnóstico pós-menopausa, de um câncer luminal, né, que é o de prognóstico melhor para a paciente idosa, não tem por que a gente fazer esse rastreamento. A gente precisa isolar e avaliar cada paciente na necessidade de dela, iniciar. Né? Então, é diferente de uma paciente que teve uma mãe com câncer de mama com 40 anos, e aí a gente precisa realmente começar o rastreamento dela antes. Ou então que tem uma mãe, uma tia, uma prima. Eu tenho uma paciente que tem 14 na família. Ela tem teve mutação, não? Genética? Pois é, investigou, ela não tem, mas as outras primas, algumas fizeram, outras não fizeram, segundo ela, não tem. Né, que foram investigadas, que não fizeram, não sei até que ponto fizeram, né? Porque são primas, são tias, são tudo uma mesma família. Eu digo, minha gente, deve ter alguma mutação, porque existem os casos, são menos frequentes, né, Marcinha? Isso. É isso que eu ia falar agora. Eu perguntei da mutação porque chama atenção a quantidade na família, né? Mas os casos realmente de mutação genética só acontecem em 10% das mulheres. Das mulheres que têm câncer de mama. O resto são causas, não mutação genética, né? Então, é o meio ambiente realmente que a gente vive. Como a gente tem os fatores que a gente pode mudar e os que a gente não pode mudar, né? Então, existem outros fatores de risco que não a mutação genética. E quais seriam esses fatores mais importantes? O mais importante deles é a gente ser mulher, né? Então, só por a gente ser mulher, a gente tem de 12% a 13% de chance de ter um câncer de mama, né? E o homem é o quê? 1%. 1%. Né? Então, a gente já tem esse fator muito importante que é contra a nosso favor. Não é a nosso favor, né? É contra a gente. Além disso, menarca precoce, né? Menopausa tardia. Menarca é a primeira menstruação, né? Para quem não sabe. A menopausa tardia, paciente que faz uso de anticoncepcional por muito tempo, paciente que não amamenta, né? Então a amamentação é um fator protetor, né? Se a gente somar mais de 12 meses, independente da quantidade de filhos, a gente tem uma proteção maior. Aquelas pacientes que tiveram linfoma ou que precisaram irradiar o tórax muito jovens. Então a gente tem alguns fatores de risco. Fumo, álcool, né? Sedentarismo, obesidade e álcool são os 3 maiores fatores de risco mutáveis, né, que a gente pode mudar, mas que são os maiores fatores de risco para desenvolver câncer de mama hoje em dia. Tem a questão dos anticoncepcionais, né? As pacientes às vezes perguntam, eu digo, olha, tem um estudo da Dinamarca, aquele clássico, uma coorte, que é controverso, mas que viu realmente o aumento da incidência, tanto com anticoncepcional, como com Mirena, como com os outros métodos. Era uma incidência um pouco maior, mas não era nada estrondoso, né? Era uma coisa bem discreta nesse estudo, né? Isso. E aí, assim, hoje em dia, quando a paciente chega perguntando isso, eu explico que teve esse discreto aumento, mas que é bem controverso, né? O artigo. E assim, a paciente que não tem história dela mesmo, pessoal, nem aumento de risco dela, eu não suspendo o anticoncepcional. Né? Ela mantém, ela usa o anticoncepcional. Agora, muda se ela teve câncer de mama. Então, a partir do momento que ela tem diagnóstico, aí a gente não utiliza mais. A gente suspende. Se for Mirena, a gente pede para tirar a Mirena. Entendi. E tem a questão também em relação, puxando um pouquinho para a questão hormonal, da terapia de reposição hormonal, né? Que só isso dá um podcast. Isso. Né? Se a gente for puxar os estudos, os artigos, isso também é uma polêmica, né? Teve o WHI, que realmente foi um estudo que mudou a história da reposição hormonal, em que se viu o aumento da incidência nas mulheres que faziam reposição, mas era um aumento de 8 casos a mais no grupo que tomava. Não era um aumento tão grande, mas o estardalhaço foi tão grande que muitos países deixaram de fazer reposição, né? Por muitos anos. E no grupo que era só estradiol não houve esse aumento, né? Houve só no estradiol com progesterona, né?
E aí, assim, isso é uma pergunta muito frequente para você e para mim. Eu queria que você comentasse em relação a isso. Então, porque às vezes a gente pede o parecer do mastologista para ver se vocês liberam. Isso. Aí, veja, hoje em dia a gente realmente libera muito mais do que a gente liberava antes. Então, depois desse WHI, nós, mastologistas, éramos contra realmente. E aí vieram novas drogas, novos estudos. E hoje em dia, a gente já entende que a qualidade de vida para paciente vale muito mais a pena, né? E é muito avaliar o risco-benefício. Então, tem paciente que ela vai precisar da reposição hormonal, né? A gente sabe disso. Isso. Então, melhora a qualidade de vida, melhora do sono. Então, tem ondas paciente de calor, que não consegue libido, trabalhar, né, Ju? Então, assim, é paciente que se transforma em outra pessoa. Não tem qualidade de vida com o marido, né? Não tem vontade de ter relação sexual, a vagina seca. Pois é. Né? Aí, incontinência urinária, muitas vezes, né? Infecção urinária de repetição. Então, tem paciente que se beneficia muito desse uso e que a gente não contraindica mais. A única contraindicação é aquela paciente que teve câncer de mama. Aí, nesse caso, continua, a gente não libera e a gente realmente contraindica. Hoje em dia, a gente tem várias tabelinhas, né, para calcular o risco dessa paciente ter câncer de mama ou não. Então, quando você manda para avaliar se eu libero ou não, além de avaliar, às vezes ela tem algum nódulo novo que apareceu. Então, antes de liberar, a gente precisa investigar esses primeiro, nódulos, porque, né? veja, se já for alguma alteração, aí a gente precisa liberar ela sabendo que é negativo. Porque imagina, ela tem um nódulo que tem lá a carinha de bonzinho e nunca foi biopsiado. Então, antes de começar a reposição, o ideal é que se biopsie esse nódulo, para ela começar a reposição mais tranquila, sabendo que aquele nódulo é benigno. E até assim, para você ficar mais em paz, porque veja, aquele nódulo pode até ser benigno, mas você nunca biopsiou. Aí vai que faz um outro ultrassom e aparece lá um câncer, mas eu já tinha e a doutora Ju nem mandou biopsiar. Então é sempre bom pedir a biópsia para ela começar a reposição hormonal mais tranquila, né? E essa questão do quando encaminhar para oncogeneticistas, vocês encaminham só quando tem história familiar? Veja, normalmente, para a gente encaminhar para um oncogeneticista, tem alguns critérios. Primeiro, paciente que tem diagnóstico de câncer de mama abaixo de 50 anos, todas as pacientes a gente encaminha para um oncogeneticista, porque a gente entende que essa não é a faixa etária normal da paciente ter diagnóstico de câncer de mama. Aquelas pacientes que têm uma história familiar importante, normalmente a gente encaminha a paciente doente. Então, a paciente que tem um diagnóstico de câncer de mama, ela faz o teste genético e aí, dando a mutação, pesquisa nas outras famílias. Então, se chega uma paciente para mim, que você encaminha para eu avaliar se ela vai fazer reposição hormonal ou não, eu não vou mandar ela para o geneticista, eu vou colocar numa calculadora de risco, vou ver qual é o risco ou não dela desenvolver câncer de mama e aí libero ou não libero. Mas não precisa mandar para um oncogeneticista para testar. Ela só testa se ela tiver alguma outra pessoa, se ela não for doente. Se ela não for doente. Só testa se tiver alguma outra pessoa da família que tenha a mutação. Agora, se ela tem câncer de mama, normalmente todas as pacientes que têm triplo negativo, paciente com câncer triplo negativo, a gente manda para testar. E pacientes jovens com diagnóstico de câncer de mama, a gente também manda para testar, né? Porque muitas vezes elas vêm para a gente com a história e a gente quer fazer reposição hormonal. Aí a gente da gineco pede. Vou dizer a verdade. A gente pede, amiga, porque a paciente vem, olha, porque minha mãe teve. Aí teve com quantos anos? Não, teve com 60. Aí você vê às vezes aquela mama densa. Aí você fica, ai meu Deus, a mama é densa, a paciente está super sintomática, vai ter o benefício. Tem a história familiar, sim, mas aí você fica naquela. Tem alguma coisa a mais? Eu digo, tem um estudo oncogenético, quer fazer? Quero fazer. Então, a rigor não precisaria, né? Não precisaria, né? Nessa história, eu já peguei uns casos aqui no consultório, né? Um não foi nem de mama, um foi... Eu tenho uma BRCA2 mutada, né? Tem uma outra paciente que é um PALB-B, que é mutada, né? E tem algumas... Flagramos algumas situações que a gente nem esperava. Uma delas, o pai teve câncer de pâncreas. Sim. E aí ela já é aumento de risco. Aí ela pôs a mutação igual ao do pai. Entendeu? Mas veja, se o pai já tinha mutação, ela já tinha indicação de testar. De testar. Não, o pai não tinha mutação, não. Ele teve um câncer de pâncreas e não investigou. Não fez a investigação. Aí ela queria fazer reposição hormonal e eu fiquei preocupada com esse câncer de pâncreas, preocupada com a mama. Aí começa. Fiz a orientação, né, pré-teste.
E mandei para algum geneticista. E aí ela viu uma mutação. E aí ela ficou super aperreada. Eu disse, mas você está podendo fazer ressonância a cada 6 meses. Né? Ficar de olho. Então, se você tiver um câncer de pâncreas inicial, você vai ter uma chance, que é um câncer silencioso. Retrógrado, né? Era para descobrir no pai, testar na filha, descobriu na filha. Que o pai testou e era positivo. Então, às vezes acontece assim, a gente fica, eu não precisaria, mas a gente fica angustiada, né? Porque todo mundo tem, a gente vive uma cancerofobia, né? Na verdade, né? Tem muita informação na internet, muita coisa sendo passada, os pacientes chegam aqui super angustiadas com a questão da mama, se palpar qualquer coisa, se desesperam, né? E é isso, eu acho que a gente também vive uma pandemia de obesidade, né, Ju? Então, se a gente pensar, 40% a 50% da nossa população brasileira, ela tá ou obesa, né, ou tá sobrepeso, né? E a obesidade e o sobrepeso é um dos maiores fatores de risco do câncer de mama. Então, eu acho que a gente vem batendo nessa tecla, né, há alguns anos, da importância da atividade física para a prevenção de câncer de mama. Porque quando a gente fala em mamografia, né, acima dos 40 anos, a gente fala basicamente em diagnóstico precoce, né, que é o que a gente quer para a gente descobrir o tumor inicial. Mas quando a gente faz a mamografia e o tumor já está lá, não é uma prevenção, já é o diagnóstico, né? Então, a gente bate na tecla da prevenção com atividade física. E aí eu tenho alguns pacientes no consultório jovens que fazem atividade física todos os dias, super saudável, se alimentam bem. E elas falam, meu Deus, mas eu sempre tive uma vida tão regrada. E aí sou eu que estou assurteada com câncer de mama e minha amiga que não faz exercício físico todo dia, que bebe e que não tem essa alimentação, não tem. Então, a gente sempre orienta essa atividade física, ter uma vida mais saudável, mas não é garantia que a gente não vai ter. Mas a gente tenta prevenir dessa maneira, que é um dos fatores de risco mais importantes. É a atividade física, não beber, não fumar, né? Então, são os três maiores fatores de prevenção, né? As três melhores prevenções que a gente pode fazer na mudança de hábito de vida. Marcinha, me diga uma coisa, com relação ao silicone, se ele atrapalha ou dificulta a mamografia e se realmente está aumentando significativamente o risco de câncer de mama. Vamos lá. O silicone não atrapalha a mamografia de maneira nenhuma. Não estoura o silicone se você fizer a mamografia. Não atrapalha o diagnóstico de câncer de mama. Então, hoje em dia, com a qualidade de exame de imagem que a gente tem, a gente consegue fazer diagnóstico com tumores milimétricos, mesmo naquelas pacientes que têm silicone. Então, se você tem seu silicone, não precisa tirar. A gente vai conseguir fazer segmento, todos os exames normais e vai conseguir avaliar a sua mama bem. Em relação ao aumento da incidência de câncer de mama, o silicone também não aumenta o risco de câncer de mama, né? Existe um câncer raro relacionado à prótese de silicone, que é o linfoma relacionado à prótese, né? Mas não, é muito raro, minha gente. Então, assim, eu nunca vi. Eu tenho um caso. Veja como é raro, né? Então, é muito raro. E o tratamento é muito simples, né? A retirada da prótese com a cápsula do silicone. A cápsula é aquela proteção que o organismo da gente produz para se proteger da prótese, e a paciente está tratada. Então, não é um tumor comum e a gente não indica tirar a prótese para prevenir esse tumor. Como é muito raro, a gente faz o segmento habitual, como a gente faz em todas as pacientes, de acordo com a faixa etária ou com os fatores de risco dela. Porque tá uma febre, né, na internet, o pessoal postando que tirou o silicone e que vai diminuir o risco de câncer. Eu digo, nossa, eu nunca vi, nesses meus 26 anos de formada, eu nunca vi nenhum caso, né, associado. E você que é mastologista, que só vê mama, só tem um caso no consultório. Eu tenho 20 anos de você formada, tem 20 anos de formada, um caso. Veja. E tem uns grupos, né, Ju, eu não sei se você conhece, uns grupos de explante. Então, tem vários grupos no Instagram, no Facebook, que fazem para explante. E aí elas ficam fazendo postagens, enquetes, e acabam que quando a paciente sente uma coisa, elas vão explicando às outras como fazem, e aí realmente tá uma fase bem importante de explante de prótese mesmo. E em relação assim à ressonância, sim, né? Porque é outra febre atualmente, o pessoal quer muito fazer ressonância. Para quem realmente a gente deve pedir essas ressonâncias de mama? Então, a ressonância ela é um exame complementar, né? A gente faz a mamografia, a gente faz a ultrassom, e tem alguns casos que a gente precisa fazer a ressonância.
normalmente são naquelas pacientes que têm uma mama muito densa, né? E que a gente não consegue visualizar a alteração normalmente ou direito na mamografia ou no ultrassom. E aí a gente precisa complementar com a ressonância. Ou aquela paciente que tem muitos nódulos na mama e a gente quer fazer uma ressonância para identificar se tem algum nódulo mais suspeito que a gente precisa biopsiar. Nas pacientes que têm um alto risco, né, de desenvolver câncer de mama, como eu lhe disse, tem essas calculadoras de risco que a gente calcula o risco da paciente, seja porque ela tem história familiar, seja porque ela teve alguma lesão atípica ou alguma lesão que aumente o risco dela. A gente tem indicação de fazer ressonância nessas pacientes. Nas pacientes, tem paciente mutada de alto risco, que normalmente, às vezes, não querem operar. Por exemplo, a paciente tem uma mutação genética familiar, um BRCA1, um BRCA2. Muitas vezes ela tem indicação de fazer a mastectomia profilática, né? E não quer fazer, né? E não quer fazer. Então, nesses casos, a gente vai fazer o segmento dela com ressonância anual, alternando o outro semestre com mamografia e ultrassom. A gente faz ressonância também naquelas pacientes que estão em programação de cirurgia para câncer. Então, a gente faz para avaliar se aquela lesão é só aquela, né? Mesmo, qual é a cirurgia que a gente vai programar. Que pode ser multifocal, né? Isso. Às vezes o ultrassom vê uma lesão, a mamografia também, a gente faz uma programação de cirurgia e aí às vezes a gente está em dúvida e pede a ressonância para a programação cirúrgica, né? Isso. Paciente que tem câncer, fez quimioterapia, então às vezes a gente faz uma ressonância pós-químio, pré-cirúrgica, né, para programação. Para programação, né? E em relação aos tratamentos, em relação, por exemplo, ao tamoxifeno, né? Porque eu tenho visto que em algumas situações vocês usam tamoxifeno para quem não teve câncer de mama. Sim. Como prevenção. Isso. Né? E que situações a gente utilizaria o tamoxifeno como prevenção? Então, a gente tem umas lesões de alto risco que aumentam muito o risco da paciente. Então, por exemplo, uma hiperplasia ductal atípica, um carcinoma lobular in situ. Isso não são lesões cancerígenas, né, invasivas, mas elas aumentam o risco da paciente de desenvolver câncer de mama. E aí ela tem indicação de fazer um tamoxifeno profilático para diminuir esse risco de desenvolver câncer de mama. Entendi. E usa quantos anos? Inicialmente 5 anos. 5 anos. Câncer de mama, Igual como câncer de mama. E aí a gente reavalia, a dose é um pouco mais baixa. Entendi. E aí a gente reavalia depois de 5 anos para ver se a gente precisa manter ou não. Normalmente mantém só por 5 anos mesmo. Mantém por 5 anos, né? Certo, entendi. E em relação aos tratamentos do câncer de mama, o que é que tem surgido de novidades, assim? Só da reconstrução. Por exemplo, você falou do tamoxifeno. Complementando. Então, a gente usa tamoxifeno em 2 situações, né? Para profilaxia, como você falou. E para tratamento. Então, às vezes, a paciente teve um diagnóstico de câncer de mama, né? Hoje em dia, câncer de mama não é tudo igual. É isso. Né? Então, se a gente for pensar em 10 anos, o câncer de mama evoluiu muito. Muito. Né? Os tratamentos. Então, a gente tem aqueles que respondem a hormônio, aqueles que não respondem a hormônio, aqueles que têm um receptor, né, o HER2. O HER2. Então, as pacientes que são luminais, ou seja, aquelas que têm o receptor hormonal positivo, depois do tratamento, né, então a gente faz o tratamento cirúrgico, a gente faz radioterapia, depois disso elas vão usar o tamoxifeno por 5 a 10 anos para diminuir o risco de recidiva do tumor dela. Uhum. Então a gente pode usar o tamoxifeno nessa situação também, né? E aí o que a gente que você perguntou, né, anteriormente do que está aparecendo, né? Então de 10 anos para cá a gente teve uma evolução importantíssima no tratamento e na condução de câncer de mama. Então a gente hoje em dia faz cirurgias cada vez mais conservadoras, a gente tira cada vez menos a mama, né? A gente hoje a axila praticamente tem pouquíssimos casos que a gente faz o esvaziamento axilar, né? Infelizmente, a gente ainda tem diagnósticos de tumores avançados, onde a gente precisa fazer aquelas cirurgias mais mutilantes, mas cada vez a porcentagem menor, né? Eu sempre brinco que há 15, 20 anos atrás, câncer de mama era uma sentença de mutilação da paciente, né, Ju? Porque se você pensar, o câncer de mama, além de abalar psicologicamente e emocionalmente, como qualquer câncer, uma mulher, ele ainda abala muito a vaidade dela. A vaidade, a autoestima, né? A autoimagem. Então, assim, a paciente vai fazer a quimioterapia, já vai cair o cabelo. Depois, ela vai operar a mama. Né? Então, vai ficar com cicatriz. Muitas vezes, uma mama pode ficar menor do que a outra. Né? Pode precisar fazer uma mastectomia, mesmo que a gente faça a reconstrução. Às vezes, ela acha que não é igual a outra mama.
Então, quando a gente fala em câncer de mama, a gente está falando com a vaidade e a autoestima da mulher. Isso. Então, em 20 anos, só hoje em dia, o fato da gente poder fazer uma cirurgia conservadora, né? A maioria das vezes, já reconstruir a paciente quando a gente tem que fazer um tratamento maior, uma cirurgia maior. Então, há 15 anos atrás, muitas vezes a gente não podia reconstruir imediato, porque não sabia se a gente reconstruísse, se ela ia aumentar o risco de desenvolver o câncer de mama lá na frente, né? E dificultar o diagnóstico. Então, hoje, realmente, assim, sempre quando eu faço um diagnóstico, principalmente precoce, eu sempre digo, né? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim, né? A ruim é que é um câncer de mama, ninguém quer ter. Não. Né? Um câncer de mama. E a boa é que é um diagnóstico precoce, como a gente quer fazer. Vai ficar curada. Isso, que a gente tem mais de 90%. Mais de 90% de chance. Eu acho que isso tem que ficar claro, isso. Minha gente, é mais de 90% de chance de cura. Isso. Então, façam a mamografia. Façam a mamografia, que é o único exame que permite realmente o diagnóstico precoce e que reduz mortalidade. Exatamente. Porque a gente quer pegar o tumor muito pequeno. Quando a gente não está palpando. Então, hoje em dia, você vê, a gente não fala em autoexame. Porque a gente não quer fazer o diagnóstico no autoexame. Na palpação. Na palpação. Porque já é um tumor maior, né? Exatamente. Então, tem alguns pacientes que têm o diagnóstico de intervalo, né? Entre uma mamografia e outra. Porque a gente faz a mamografia anual, uma vez por ano. Tem paciente que faz esse diagnóstico de intervalo que a gente fala. Mas não é comum. Não é a rotina, né? Do dia a dia, né? E assim, quando é que a paciente, por exemplo, ela precisa fazer uma químio antes de fazer a mastectomia, por exemplo, ou de fazer o quadrante? Qual é a situação que geralmente vai para a químio antes? Então, a gente tem algumas indicações, né? As pacientes triplo negativas, normalmente, quando elas são o tumor um pouco maior, já tem indicação de fazer quimioterapia, independente se a gente consegue fazer uma cirurgia conservadora ou não. Pacientes com tumores muito grandes, a gente faz a quimio para diminuir o tumor e a gente tentar fazer uma cirurgia conservadora nela. Hoje em dia, o principal objetivo de uma quimioterapia neoadjuvante é tentar fazer uma cirurgia conservadora. Então, tem muito caso que a gente pode, por exemplo, uma paciente que tem um câncer de mama, como eu lhe disse, hoje em dia câncer de mama tem nome e sobrenome. Então, a gente fala se ele é luminal, se ele é um triplo negativo, se ele é um HER2. Então, se ele é um luminal, a gente pode fazer o diagnóstico e já operar. Mas, em alguns casos, a gente quer fazer uma cirurgia mais conservadora. Então, a gente tenta, algumas vezes, quando o tumor é muito grande, tenta uma quimioterapia, talvez achando que não responda, mas tenta para diminuir o tumor e operar. E operar, né? O triplo negativo, normalmente, tumores pequenos, acima de 1,5 centímetro, a gente já indica químio, mesmo ele sendo pequenininho, porque é um tumor de um prognóstico pior, né? Que normalmente ele se desenvolve mais rápido. E então, o HER2 positivo, dependendo do tamanho do tumor, a gente também indica quimioterapia neoadjuvante. Neoadjuvante, né? E depois, depende da imunistoquímica, né? Não, aí... Se você precisar fazer tratamento depois. Não, aí a imunohistoquímica, ela vai definir isso que eu expliquei, dar o sobrenome do câncer de mama. Se é triplo negativo, se é HER2 ou se é luminal. Se é receptor hormonal ou não. Depois que a gente opera, então, o único tratamento que a gente faz hoje para câncer de mama é o tratamento cirúrgico. Então, ainda é a única fase que a gente faz para todo mundo. Tem paciente que a gente faz químio, tem paciente que a gente faz rádio. Tem paciente que a gente faz o tamoxifeno ou o anastrozol, né, que é a medicação para profilaxia. Mas a única fase que a gente faz para todas ainda é a cirurgia. A cirurgia. Então, a gente indica a cirurgia para a paciente. Digamos que a paciente chegou com o diagnóstico, ela tem indicação de fazer logo a cirurgia upfront, né, que é já a cirurgia em primeiro tratamento. A gente opera a paciente. E aí a gente espera o anátomo patológico para avaliar o tamanho do tumor que a gente tirou, avaliar se a axila dela é positiva ou não, para ver a necessidade da gente fazer uma quimioterapia pós-cirurgia ou não. E aí avalia outros fatores, a idade da paciente, né, as características do tumor, qual o grau, para ver o risco de recidiva, né, e de mortalidade dela, para avaliar se vale a pena fazer quimioterapia ou não. Porque assim, a gente vê muito, umas fazem, outras não fazem, é como você diz. Hoje o tumor de mama tem nome e sobrenome. Isso, exatamente. Eu tenho na minha família uma pessoa que teve um tumor de mama há 40 anos atrás, ela fez uma Hausted. Isso. Uma cirurgia
né, mutilação grande, né, ficou curada, tal, mas assim, uma mutilação enorme, né, que hoje a gente dificilmente veria. Isso, né? Porque antigamente o tratamento de câncer de mama era que nem receita de bolo. Era o mesmo tratamento para todas as pacientes. Então, você fez diagnóstico de câncer de mama, se ele fosse um pouquinho maior, né, dependendo do tamanho da mama, tudo, né? Era um Housed, né, para todo mundo. E assim, a gente tá falando, Ju, antes de veja, a cirurgia conservadora, ela veio começar em 1980, 1970 e pouco a 1980. Então, antes disso, todas as pacientes ganhavam mutiladas. Né? Foi o que aconteceu com essa pessoa. Pois é, porque a gente ia realmente, eu tô falando isso pra você de 15 anos pra cá. Né? Então, quando eu fazia residência, a gente acreditava que se a gente fizesse o esvaziamento axilar e quanto mais linfonodo a gente tirasse, a gente estava tratando a paciente. Hoje em dia a gente já entende que não. Né? Então, hoje em dia são poucos os casos que a gente tem indicação de fazer esse E a gente via as mulheres com aquele braço enorme do linfedema, que é uma complicação importante, né? Hoje em dia você não vê mais como antigamente. Isso, e impacta muito a qualidade de vida, né? Porque fica um braço pesadíssimo, né? Não consegue trabalhar, né? Chega perto de fogo, calor, tudo isso vai aumentando. Aquele linfedema, incomoda, dói. Hoje a gente, graças a Deus, a gente não vê muito mais essas situações, né? E me diz uma coisa, em relação ao câncer de mama e microcalcificações, porque às vezes é muito engraçado, dá para fazer ultrassom para ver microcalcificação? Não dá. Tem que ser mamografia. Exatamente. Né? Eu queria que você comentasse aquelas que são suspeitas, quando é que vocês fazem microagulhamento. Bom, as microcalcificações são alterações que a gente vê na mamografia e que normalmente são as alterações iniciais ou de uma lesão atípica, né, de uma lesão que está começando a se transformar, ou então de um carcinoma ductal in situ. Né? Então, raramente essas microcalcificações vão ser um carcinoma invasor, porque ela começa como microcalcificação, aí uma célula normal ela se transforma em hiperplasia ductal atípica, para depois virar um carcinoma ductal in situ, para depois virar um invasor, que normalmente é em forma de nódulo, né, ou de alguma lesão mais endurecida, não, mais de tecido mesmo, sem ser micro. Normalmente, quando a gente pega uma mamografia com as microcalcificações agrupadas, a gente precisa prosseguir com a investigação, que é a biópsia para avaliar. Hoje em dia a gente tem vários tipos de biópsia para investigação. Então, normalmente a gente tenta fazer uma mamotomia, que a punção, né, guiada por mamografia, como a micro só é vista na mamografia. Na mamografia tem que ser ela, né? Guiada por mamografia, a gente retira a lesão e manda para análise. Antigamente a gente não tinha a mamotomia. Então a gente fazia core, né, biópsia, que era a retirada de alguns fragmentos, e mandava para análise. Só que, em muitos casos, a gente tinha o diagnóstico daquele fragmento que a gente retirou. Mas a gente não tinha certeza se naquela região das microcalcificações tinha alguma lesão que pudesse ser de alto risco, ou hiperplasia ou in situ. Então, muitas vezes a gente fazia o agulhamento dessa lesão e levava ela para um pequeno procedimento que era a ressecção. Eu me lembro, quando eu voltei da residência, uma das minhas primeiras pacientes, eu pedi a mamografia e a ultrassom dela, ela chegou com a mamografia. E aí dizia assim, calcificação grosseira. Aí eu olhei lá a mamografia, eu falei, aqui tem uma microcalcificação. Aí eu liguei para a radiologista e falei, veja, aqui tem umas microcalcificações. Aí, não tem. Eu tenho certeza que é uma área de microcalcificação. Não tem, tal. Aí, tá. Aí, não vou mudar o BIRAD, vou manter o 2, porque é uma calcificação grosseira. Aí, eu fui, mostrei para a paciente, que achava que era uma microcalcificação, que a gente devia prosseguir a investigação. E aí ela, não, mas ela disse que não é nada. Eu disse, mas eu tô achando que é. Aí, ela concordou em prosseguir. Aí, na época, não tinha mamotomia, a gente fez o agulhamento da lesão. E tinha um carcinoma ductal in situ. Então, às vezes, são microcalcificações bem incipientes, que você precisa realmente ver a imagem, não só ler o laudo, porque a diferença de todo mundo pegar a mamografia e ler o laudo, a diferença pra gente é que a gente vê a imagem. Então, por isso que é tão importante a gente ter um radiologista de mama fazendo e laudando mamografia e laudando ultrassom, porque muitas vezes a gente chega o exame da paciente, a gente faz o exame, acha que está normal, e quando vai ver a qualidade do exame não é boa, porque não foi feita por algum profissional habilitado.
Então, quando tem essas microcalcificações, a gente faz essa mamotomia e, se tiver diagnóstico, a gente só amplia aquela região onde foi feita a mamotomia. Marcinha, adorei nossa conversa, super esclarecedora, maravilhosa. Nossas pacientes vão ficar PhD em mama, né? Se vocês quiserem saber mais coisas, olha, entre no Instagram dela, façam perguntas, porque ela responde também, viu? Responde. Pode entrar no meu que eu também respondo. Se eu souber, se eu não souber, eu ligo pra ela. Olha, a paciente tá perguntando aqui, né, a informação. Eu queria que você desse a mensagem final para nossas pacientes. Qual seria, assim, a mensagem mais importante que você acha que poderia deixar para elas? Então, Ju, eu sempre falo, né, que o Outubro Rosa é o mês, né, que a gente acabou nem falando, senão fica muito comprido e ninguém assiste, né? Que o Outubro é rosa, mas que pra gente o ano inteiro precisa ser cor de rosa, né? E que, além de fazer mamografia, toda paciente acima de 40 anos, se você tem acima de 40 anos, faça a sua mamografia anual. Não tenha medo de fazer o diagnóstico, né? Eu acho que o que a gente tem que ter nessa vida é coragem para enfrentar. Então, se a lesão tiver ali, ela já vai estar, você fazendo a mamografia ou não. Então, faça a mamografia para a gente fazer um diagnóstico precoce, aumentar as chances de cura acima de 90%. Mas, além disso, faça uma mudança de hábito de vida, né? Então, mais exercício físico, né? O velho clichê de desembalar menos e descascar mais, né? E além de mudança de hábito de vida físico, né, de exercício físico, de alimentação saudável, eu acho que a gente também cuidar da saúde mental, né? Porque a saúde não é só a física, acho que é a saúde como um todo, o equilíbrio, né, tanto da saúde física como a saúde mental, a saúde espiritual, porque se a gente não se baseia, não tem nenhuma fé, você não precisa acreditar, você não só tem um Deus, então cada um tem a sua fé e trabalhar, acho que esses três pratinhos aí pra gente ter um hábito de vida melhor e diminuir o risco de câncer de mama. É isso, Marcinha, obrigada. Minha gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse podcast, né, você compartilhe com outras pessoas que você pode estar levando informações de qualidade, tá bom? Um beijo e até o próximo podcast.